Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Escalada 17. Hoje é o dia 7. E um dia desse final de semana representa a escalada científica. A ideia foi trazer 2 artigos que comunicam muito bem a minha forma de pensar a respeito de como os fatores comunicativos, as habilidades que dependem do fisioterapeuta podem ser fatores determinantes no sucesso profissional, na qualidade do seu serviço, enxergando aí a fisioterapia muito além das técnicas. E o artigo de hoje é um artigo um pouco mais atual, de 2016. Eu recomendo fortemente que vocês tenham em mãos papel e caneta. Então, o artigo de hoje é uma revisão sistemática, com meta-análise, e que traz informações qualitativas a respeito das influências que tem a relação fisioterapeuta-paciente no resultado final, do desfecho final do que os pacientes esperam com o nosso serviço. Então, o objetivo que foi realizado esse artigo foi uma análise qualitativa sobre esses fatores na percepção dos pacientes que influenciam diretamente na interação fisio-paciente. Pessoal, quem é clínico sabe o quão é importante criar uma aliança terapêutica. Eu chamo aliança terapêutica no método comunicação resolutiva, tudo que faz você conectar ao máximo com o paciente. Ou seja, ele jogar no seu time. Isso facilita na adesão ao tratamento, facilita ele chegar nos resultados finais, facilita ele a sua comunicação, a sua educação ser bem feita, ajuda, no final das contas, não encantar, nele gostar tanto do seu atendimento que ele vai indicar para todo mundo, vai ter orgulho de ter falado que foi recuperado por você. Então saibam que tudo isso que vocês vão aprender aqui pode ser para você que está recém-formado, começando, você que já tem uma bagagem dentro da fisioterapia, ou seja, serve para todos que querem empreender, e todos nós empreendemos na vida dos nossos pacientes, não só de forma empresarial, não só de forma administrativa, tá bom? E olha só, esse artigo, ele é assustadoramente, eu falei aqui no começo, interessante, porque ele vai ao encontro de tudo que eu tenho falado aqui no canal, de tudo que eu tenho ensinado no Comunicação Resolutiva. Essa revisão sistemática, os resultados dela colocam 4 grandes esferas, 4 grandes influenciadores determinantes aí na interação com os pacientes. Escrevam em um papel, ó, como eu fiz aqui, 4 pontos. O primeiro deles, na parte superior do papel, habilidades interpessoais e de comunicação. Esse é o número 1. O grau de satisfação dos pacientes é um indicativo da qualidade do seu serviço. Então, ela é muito determinante, muito além das suas capacidades técnicas, profissionais, como fisioterapeuta, que aprendemos na faculdade. E aqui a gente está falando de você, né? As suas habilidades interpessoais, de relacionar entre colegas, com os pacientes e de comunicar de uma forma habilidosa, com ferramentas. Vocês vão entender. Segundo ponto, na parte superior direita, habilidades práticas dos fisioterapeutas. Vocês vão entender que isso, de fato, tem a ver com as competências técnicas nossas. Isso é importante para ter uma interação efetiva. Terceiro ponto são cuidados individualizados centrados no paciente. E o quarto fator, fatores organizacionais e ambientais. Deixa eu aproveitar, porque reservem 40 e 45 minutos para essa live. Vai ser um tsunami de sacadas para vocês. O primeiro deles, vamos lá, para as habilidades interpessoais e de comunicação. Pessoal, é impressionante. Tudo que eu falo no Comunicação Resolutiva, de alguma forma, esse artigo, eu não tinha lido ele até então, ele traz muitas informações interessantes. Primeiro deles, o que não pode faltar? Escutativa. A escutativa está em você não apenas ficar ali na frente do seu paciente, mas demonstrar que você está ali de corpo e alma presente para entender a história dele. E a história dele, cuidado, não pode ser interrompida. Deixa eu falar. E busque se colocar bem no lugar dele naquele momento, antes de emitir qualquer julgamento na sua mente, ou de expressar qualquer julgamento, por favor.
Isso vai estar em empatia, que é o segundo ponto. Mas a escuta ativa está naquele momento reservado para que ele tenha a história dele esclarecida para você e que você esteja ali para interpretar. Só isso. Tá? Esse é um momento muito presente. A gente pode aproveitar isso demonstrando no começo da consulta, falando, olha, eu estou aqui para entender a sua história. O meu papel hoje, nessa primeira consulta, é entender o seu problema no seu máximo potencial, tudo que você tem aqui a trazer, que eu de alguma forma possa decifrar o que está acontecendo contigo, para a gente direcionar as melhores tomadas de decisão. Eu falo mais ou menos dessa forma, tá bom? Então, vocês que estão acompanhando aqui o slide, vocês vão ver que é permitir que o paciente conte a sua história. E para quem conhece de história, você vai saber interpretar que uma boa história tem começo, meio e fim. E o começo é um contexto, o meio geralmente é o episódio onde tudo começou e que depois disso a vida dele não foi a mesma. Às vezes ele fez algumas tentativas para dar certo e não conseguiu, não foi bem sucedido. E aí como que você entra nessa história, entendeu? Então a escuta ativa ela parte disso, interpretar uma história. E os pacientes ficam muito insatisfeitos quando interrompidos, tá bom? Permita que eles contem. É claro que a gente precisa direcionar essa história caso ela saia muito do rumo. Se você deixa ali reservado 10 minutos, 5 minutos, é muito pouco para isso. Tá? E como que a gente direciona a história deles? Com perguntas abertas, se você quiser que ele descreva algo, ou perguntas fechadas, se você quiser confirmar. É sim ou não? É mais ou menos? Está melhor ou está pior? Então, o conhecimento de perguntas abertas e fechadas é uma ferramenta que você tem na hora da escuta ativa. Então, busque entender e não só escutar. Sabe o que eu faço, pessoal? Eu, a todo momento, assim, na consulta, eu digo para ele, olha, então quer dizer que você está me falando que isso levou a isso. Ele percebe que eu estou ali presente. Ele fala, Então, isso já cria conexões iniciais que me ajudam na minha relação, na minha interação com ele. Ao invés de passar pela anamnese e já começar um exame físico, tá bom? Escute e demonstre que você está escutando. E interprete, comece a interpretar durante a anamnese o que ele tem falado. Vamos para o segundo ponto. Empatia, a palavra tão falada, né? Tão importante. Mas será que a gente, de fato, demonstra uma empatia? E a empatia, de fato, é se colocar ali ao máximo no lugar da pessoa. Genuinamente, busque se colocar. Se você estivesse na situação dela, como que você se sentiria? E muitas vezes, eu falo assim com os pacientes, olha, realmente, parece ser muito difícil passar pelo que você está passando. Não é fácil. Eu, talvez, no seu lugar, pensaria ou agiria da mesma forma. Em outras palavras, o que esse estudo trouxe é que os pacientes se conectam melhor e se sentem mais abertos quando os fisioterapeutas demonstram que eles estão interessados no problema que elas têm a trazer e não se mostram indiferentes. E essa demonstração de interesse, ele pode acontecer, quem está vendo aqui o slide, eu coloquei uma imagem. E eu coloquei uma imagem de uma pessoa olhando assim com interesse para a pessoa. Tipo, o mundo se fecha e eu estou aqui prestando atenção em você. E existe na comunicação, na oratória, algo que chama rapport, que é você espelhar as expressões da pessoa. Você pode ser uma pessoa muito alegre, muito energética, mas nesse momento eu te recomendo espelhar as expressões que essa pessoa faz. Se ela está contando com emoção assim de tristeza, demonstre isso com o seu rosto. Se ela está feliz, da mesma forma, a empatia é você entrar nessa animação dela. Não é assim? Quando eles contam o sucesso que eles tiveram, você faz uma festa, é energético. Então, essa empatia ela é importante. Tá? Expressada com o rapport e expressada também com as habilidades ali de contato. Olha, a gente na pandemia ficamos restritos de contato, mas de alguma forma o contato manual, ele demonstra que você está ali, olha, estou contigo, você não está sozinho nessa, não. Alguns momentos são mais propícios para isso. É um abraço, pode contar comigo, palavras que demonstram que você está ali, entendendo o que ela está passando. Então, a empatia, os pacientes, eles
tendem a acreditar que eles gostam de sentir que os fisioterapeutas estão ali do lado deles, entendendo o impacto que essa queixa está afetando na vida deles. Quando eu vi essa parte do artigo, eu percebi que o que eu falava, já de alguma forma, nas minhas consultas, de alguma forma trazia para a empatia. Eu falo sempre assim, me conta um pouco melhor do seu problema. Como que essa queixa está afetando no seu dia a dia? Dessa forma eu vou saber como eu posso te ajudar. Ou seja, isso é total afeição, isso é total reciprocidade. Eu acho isso muito bacana. Essas palavras têm poder. Então, a falta também de empatia, aquele profissional indiferente ou que não demonstra isso, ele cria algumas barreiras com os pacientes. Na verdade, talvez se você não é uma pessoa que demonstra tanto empatia, por mais que você tenha isso em você, se você não demonstra, os pacientes vão ficar menos abertos para te contar detalhes que podem fazer toda a diferença na recuperação dele. Aquela cavar informações, ele precisa que tenha uma empatia envolvida. Isso é algo criado. Então, os pacientes que não têm isso, eles têm mais dificuldade de criar vínculos com o fisioterapeuta. E os vínculos são parte da aliança terapêutica. É o que eu chamo no comunicação resolutiva de empatia. De afeição. O gatilho afeição é aquele momento que você tem que, ao máximo, criar laços de demonstrar que vocês são semelhantes, demonstrar que você entende do problema dele, que você está interessado na melhora dele, que ele pode contar o máximo contigo. Isso é afeição. Então, até o momento, essas habilidades interpessoais de escuta ativa e de empatia têm total a ver com a afeição. E aí vem aqui a simpatia. A simpatia tem muito a ver com o seu entusiasmo de, olha, eu estou feliz de ter você aqui comigo, eu estou feliz que você me escolheu aqui para ser um dos responsáveis por entender o seu problema e direcionar para uma solução. Isso a gente demonstra com comunicação não verbal, o sorriso, a entonação da voz, ela define como você fala ao telefone. Você pode falar assim, alô, tudo bem? Você fala, alô, aqui é o André, como que eu posso te ajudar? Você começa a simpatia antes de encontrar com a pessoa. E até antes de começar a sua consulta. Como é que você recebe seus pacientes antes deles chegarem dentro do seu consultório? Dica simples. Vai lá na recepção. Chame pelo nome. Chame pelo sobrenome. Antônio Augusto, que bom ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Vamos entrando, se sinta à vontade. Você aceita uma água? Já começa os primeiros laços ali de afeição nesse momento. E esse entusiasmo, o sorriso, às vezes até um aperto de mão, a forma como que você aperta a mão, ele determina se a pessoa vai se abrir mais com você ou não. Isso é simpatia. E dessa forma, pessoas que demonstram mais simpatia fazem os pacientes se sentirem que estão em casa, de forma mais amigável, eles vão se abrir mais para você. E aí você consegue ter mais interações ali. O senso de humor, para alguns, é algo tão natural, para outros pode ser mais explorado. Isso desenvolve um relacionamento mais positivo. E um senso de humor no momento certo, claro, né, pessoal? Então, você tem que conhecer um pouco a pessoa para desenvolver um senso de humor. Então, como eu falei, ter uma saudação agradável, energética, isso leva a pessoa para cima, se ela chegou com baixo astral. Ou ela sabe que vai contar ali com a sua energia para o que ela precisa. Às vezes ela está borocochô, como se diz, né? Está meio tristinha. Ela sabe que você vai colocar ela para cima, você vai ser a chave da virada que ela precisa para melhorar. E ainda sem tocar na técnica. Então, o que o estudo trouxe é que os pacientes se sentem mais envolvidos com pessoas que são simpáticas e empáticas. Eu vou falar que existe diferença, nós precisamos dos dois, mas eles também acham que é mais difícil se abrir com alguém que é fechado. Ah, André, mas eu sou tímido, mas eu sou vergonhoso, eu sou introspectivo. Tudo bem, você não é uma pessoa assim. Por que eu digo isso? Quando você está com aquelas pessoas que você gosta, a sua família, ou um momento muito agradável de lazer,
com certeza, de alguma forma, você é uma pessoa mais aberta. Então, entenda como que você é uma pessoa aberta com as pessoas que você gosta, né, em momentos agradáveis, e tente transferir isso para a sua clínica. Sinta que ali é o seu local, é o seu lar, e façam as pessoas se sentirem no seu lar, e aí os laços de conexão eles vão acontecer naturalmente. Essas barreiras vão se quebrar. Bom, vamos para frente. Simpatia e empatia, eles têm uma diferença. A empatia é aquela demonstração genuína de que eu entendo o seu problema, faz sentido o que você está passando. Me conta um pouco como isso está afetando o seu dia a dia. É aquele momento da pessoa se abrir. E se a pessoa traz algo muito assim, chocante, triste, impactante, a gente tem que ser uma pessoa mais empática mesmo. Não seja muito energético com uma pessoa que chegou tanto assim para baixo. Mas também não fique só nessa sintonia. No momento certo, quando você começar a conhecer um pouco mais do perfil dela, começa a trazer coisas mais positivas, use o humor. Olha, deixa eu te mostrar uma coisa interessante, uma solução que eu vejo aqui no seu caso. E aí sorria, no momento certo, traga ela, né, traga um sorriso, traga um elogio, traga no momento certo a simpatia, ou seja, nós precisamos ter um pouco dos dois. Aquela energia na fala. Na sua consulta, você precisa dos dois com todos os pacientes, tá bom? Isso faz a sua interação com os pacientes ir ao máximo. Vamos ainda agora para o quarto. Vocês percebem que essas habilidades elas vão se misturando, mas é bom a gente ter separado para a gente entender o todo e saber se a gente está com todas bem trabalhadas ou algumas que a gente precisa melhorar. O encorajamento ele é fundamental. Na mente das pessoas, elas acham que elas não são capazes de melhorar, elas acham que o fardo é muito pesado. Primeiro você entende, depois você começa a mudar o cenário de dúvidas, de incertezas, de dores, para um cenário possível. E aí, quando a coisa começa a acontecer, você está ali a todo momento injetando combustível nessa melhora dela, né? Você mostra que o caminho é possível e você está ali incentivando, motivando, encorajando. Então, o encorajamento ele está dentro do que eu chamo de gatilho-afeição, que é fazer elogios. Uma paciente, de forma muito interessante, falou certa vez que uma vez eu atendi uma paciente, era idosa, né? E os idosos gostam muito desse encorajamento. E aí a Thaís Brasil, que é a minha colega de trabalho, atendeu ela. E aí quando eu fui voltar a atender essa senhora, Madalena, ela falou assim, olha só, eu acho que na faculdade vocês devem ter uma matéria que é só de motivação, de encorajamento. Ah, é? Eu falei, é verdade, tem isso na grade. E brinquei com ela. Porque ela viu que nós tínhamos um certo padrão de atendimento, que era sempre, quando ela achava que não ia conseguir algo, a gente pegava na mão dela e falava, olha, você vai conseguir, conta com a gente. Você é mais forte do que você imagina. Então, isso é um encorajamento, isso não pode faltar para a gente. Então, essa habilidade ela é importante porque incentiva os pacientes a aderirem e se manterem aderidos ao processo de tratamento. É o que eu falo no Comunicação Resolutiva do gatilho compromisso. Então, o gatilho compromisso junto com a afeição, elogios e colocar ali pequenas etapas que ela precisa cumprir para chegar onde ela quer chegar, isso faz a pessoa assim, se conectar contigo de uma maneira muito forte. Vamos para a próxima, dentro das habilidades interpessoais, que é a confiança. Quando você tem domínio sobre alguma coisa, enfim, qualquer assunto, você começa a demonstrar com o seu corpo que você gosta do que faz, de que você sabe do que está fazendo. Então, essa confiança, ela é um fator importante que faz a interação acontecer de uma maneira mais forte. Os pacientes sentem uma credibilidade no que você faz, eles tendem a gostar mais de você, a seguir mais o que você fala. Então, a confiança é um fator muito importante. E ele tem que ser demonstrado. Por isso que a comunicação verbal e a não verbal, que são ferramentas de oratória, elas determinam bastante se a interação com os pacientes ela vai acontecer ou não. E aí esse artigo trouxe uma coisa que me ensinou bastante,
que sentir e demonstrar a confiança no terapeuta é um fator que os pacientes relataram que era positivo. Eles sentiam que podiam confiar naquele fisioterapeuta, naquela fisioterapeuta, e que dali seria a melhor tomada de decisão, estar ali com aquele paciente, confiar nas palavras que ele estava, né, nas tomadas de decisão. E eles também relataram que fisioterapeutas que demonstram confiança, os pacientes, eles se sentem mais confiantes em expressar suas opiniões e eles se sentem mais respeitados. De alguma forma, esse artigo trouxe isso. Agora, pessoal, muito cuidado. Existe uma linha tênue na confiança. Não deixe essa confiança demonstrar uma soberba. Não deixe essa confiança excessiva demonstrar uma arrogância. No estudo, alguns artigos dentro dessa revisão sistemática trouxeram que alguns pacientes sentiram uma certa barreira na interação quando percebiam que o fisioterapeuta ali eu sou muito confiante, eu sou dono de tudo, eu sei tudo. Cuidado, nunca percam a humildade. Não existe uma receita de bolo para eu falar isso para vocês, mas de certa forma, se você cumpre bem a empatia que vocês aprenderam aqui, se vocês demonstram uma humildade assim nas palavras, estarem sempre dispostos a aprender, e eu costumo falar isso com os pacientes, olha, a sua história me ensinou muito. Às vezes eu falo isso na primeira consulta. E eu vejo que, da minha experiência, eu vejo que eu posso te ajudar com alguns pontos. Eu gostaria de saber o que você pensa sobre isso. Aí eu começo a falar. Entende? Então, sempre que possível, tente demonstrar que vocês estão no mesmo nível, sempre respeitando a história dele, mas ao mesmo tempo acionando uma sensação nos pacientes que você vai entregar o que ele quer e o que ele precisa. Você é o atalho para ele ter o problema resolvido. E demonstre isso com o corpo e com a fala. Tá bom? Isso é confiança. O próximo ponto dentro dessa esfera habilidades interpessoais de comunicação é ter uma comunicação não verbal. Eu achei muito interessante porque eu sempre bato nessa tecla, né? E a comunicação não verbal é como você se comporta ali na consulta. A sua postura, como que você movimenta ali o seu corpo, não só a postura na condição física, mas a postura ali diante dos problemas. Então, assim, realmente é um universo muito grande, mas o que eles colocaram aqui que é uma parte vital na habilidade comunicativa. O nosso corpo fala. Isso é uma interpretação aqui minha, né? A nossa postura, né? Os nossos gestos. Eu, André, a todo momento movimento muito as mãos, porque eu sei que na oratória tem uma técnica que chama técnica do desenho. Ainda mais agora que a gente está com a máscara, os pacientes não escutam muito bem. A gente ficou comprometido na habilidade de comunicação verbal. Então, eu exploro mais a comunicação não verbal. Então, o que os pacientes nesse estudo trouxeram é que eles valorizam atitudes e movimentos condizentes com a consulta. Por exemplo, você fica ali toda hora mexendo no celular, olhando no relógio, desatento com o seu contato visual para outras situações, fica olhando a rua, fica olhando para outro lado. Isso é uma comunicação não verbal não condizente com a consulta. Então, lembrem-se disso. Tudo isso influencia diretamente numa interação e num sucesso terapêutico. E façam os pacientes se sentirem, com essa comunicação não verbal, se sentirem mais à vontade de estar ali contigo. Consequentemente, quanto mais interação mais à vontade eles sentem, mais eles vão falar do próprio problema, com mais à vontade eles vão estar ali contigo, mais informações importantes vocês captam, mais fácil é resolver o problema daquela pessoa e tornar ela, assim, super encantada pelo seu serviço. Muito bem, estamos chegando ao final. Contato físico, pessoal. Foi um dos itens citados nessa revisão sistemática e, querendo ou não, a presença de um contato físico é algo que os pacientes relataram positivamente, que ajuda, potencializa essa interação. E legal que é uma opinião tanto de fisioterapeutas quanto dos pacientes. Não que seja uma condição que sempre precisamos colocar a mão. Mas quando coloca a mão,
fazendo algum teste, fazendo alguma técnica, isso tende a ajudar. Não é assim que os pacientes pensam? Como é que você vai me tratar sem colocar a mão em mim? Então, vai ao encontro do que esse artigo traz. Vamos fazer um resumo. Para ter uma interação fisioterapeuta-paciente, vocês precisam, primeira esfera, habilidades interpessoais de comunicação. Coisas que a gente não aprendeu, que depende de cada um. Se você nunca aprendeu isso, saiba que não é inato, você pode aprender, como eu estou aprendendo, e o artigo traz isso. Provavelmente vocês, de alguma forma, já têm bem trabalhado alguns desses, e provavelmente vocês precisam melhorar outros. Quais são os itens, resumindo, que a gente acabou de falar? Primeiro, escuta ativa. Segundo, a empatia. Terceiro, simpatia. Tem diferenças. Encorajamento. O quarto, confiança. O quinto, comunicação não verbal. O sexto, e o contato físico. O sétimo. Passando para frente. Agora, a segunda esfera, que são as habilidades práticas mesmo da profissão. O seu conhecimento técnico influenciando na interação com os pacientes. E o que é o primeiro subitem dentro das habilidades práticas? A educação do paciente. Será que você reserva um tempo para poder conversar e explicar o problema do seu paciente, de forma que ele consiga entender de forma clara e simples as formas por que está acontecendo aquela dor, o surgimento, por que está tendo a persistência e o que depende dele para poder melhorar? Eles querem essa explicação. Então, a sua educação ela é fundamental. E o que disseram aqui nesse estudo? Os pacientes valorizam muito uma explicação simples e clara sobre o problema. E olha só, clara e simples. Como tornar uma comunicação clara e simples? Eu já ensinei em vários posts aqui usando analogias. Analogias são poderosas. A analogia que causa uma identificação, uma associação com algo comum, aquele paciente ali na sua frente. E além da analogia, você precisa mostrar o passo a passo que vai fazer ele chegar onde ele quer chegar. Por isso é importante saber a expectativa dele, o objetivo dele. E essa prescrição de exercícios tem que ser bem simples. E tente simplificar também, escrevendo no papel ou filmando no celular. Isso é uma interpretação minha, viu, pessoal? Isso não está escrito nesse artigo. É o que eu faço na minha rotina e que vai ao encontro dessa educação do paciente, tá bom? E eu sempre deixo reservado no final da consulta um momento para eu dar o meu parecer. Nenhum paciente sai da minha consulta, na primeira consulta, sem um parecer. Porque senão se ele sai com dúvidas, a chance da minha interação no primeiro encontro ter sido muito fraca. Por incrível que pareça, o sucesso com esses pacientes tende a ser menor, tá bom? Então, os pacientes, eles se sentem mais confortáveis quando eles sabem sobre o plano terapêutico, é o que eu falei, prognóstico, e quais são as etapas que precisam ser cumpridas para chegar no final que ele quer. E os pacientes não gostam quando a educação é muito técnica. É muito interessante que, um tempo atrás, uma paciente foi num médico e ela já tinha ido vários médicos, ela lembrou de um médico, de vários que ela foi, ela lembrou daquele que explicou de uma forma simples. E ela falou assim comigo, nossa, eu consegui entender com clareza depois que ele me explicou. E ele falou que parecia com aquilo da minha vida que já tinha acontecido. Ou seja, o profissional ele fez uma associação com algo relacionado com a profissão dela, relacionado com o fator do dia a dia, e ele explicou para ela o que ela tinha era mais ou menos parecido com o que ela vivenciava. E aí ela falou assim, bom, agora eu entendi, então eu sei que tem uma melhora. Eu sei que tem um passo a passo para chegar nesse final que é o sucesso. Por exemplo, pacientes militares, um exemplo, policiais. Eles sabem que para ter evolução na carreira, ele tem que passar por certas patentes. Eu explico muito isso, essas etapas, como se fossem patentes. Ele não espera ser um tenente-coronel saindo de capitão. E geralmente, eu explico para ele que a sua dor, a sua lesão está acontecendo porque você está queimando etapas. Aí a pessoa, nossa, é mesmo. E aí eu falo, é esperado a cada 1 ou 2 semanas você cumprir cada etapa. Vai chegar com 4, 6 semanas, você vai conseguir o que você quer. Isso é uma educação legal. É uma habilidade que depende, claro,
de um conhecimento técnico, uma expertise profissional, mas também precisa da sua habilidade comunicativa, a sua criatividade também. Vamos passar para o próximo, dentro de habilidades práticas do fisioterapeuta. Demonstrar uma expertise e treinamento. O que eu interpretei que vai ao encontro aqui do Comunicação Resolutiva nesse artigo é que busque direcionar o seu trabalho para algo voltado para um certo público-alvo. Se você demonstra um público-alvo, você vai ter ali a sua mensagem, a sua interação com um potencial maior com os pacientes. Por exemplo, se você gosta de trabalhar mais com bailarinas, demonstre que você é uma expert, que você trabalha muito bem, que você é uma pessoa super treinada para esse público. Então, assim, na medida do possível, quanto mais expert numa área específica, maior vai ser a interação e o desejo daqueles pacientes de estarem com você. Então, é vital que o profissional ele tenha algum tipo de habilidade técnica, uma experiência, e que comunique isso, que demonstre isso. Isso aumenta a confiança. Os pacientes sentem, nossa, eu estou no lugar certo. Por exemplo, no meu caso, eu já trabalhei com futebol. Volta e meia, as pessoas me procuram e falam assim, olha, legal, quero marcar com você, e me disseram que você já trabalhou com futebol, e ele quer se recuperar de futebol, com uma condição de dor ligada ao futebol. Então, eles se sentem, de alguma forma, mais confiantes de estar ali comigo, eles já têm uma pré-interação comigo só pelo fato de saber da minha história, de saber que eu gosto muito de reabilitar isso, e eu comunico isso nas vitrines, nas redes sociais. E você pode pensar isso no seu modelo de negócio. E quanto mais você direciona a sua expertise para um determinado grupo, melhor você molda o seu modelo de negócios. E uma das coisas legais também, nesse aspecto de expertise e treinamento, é você trabalhar em grupos, pessoal. O meu trabalho ele é totalmente individual, mas hoje, se eu melhorasse o meu modelo de negócio, seria fazendo consultas com duplas ou trios, de modo que ficasse um custo-benefício melhor para todos eles e algo mais direcionado para aquele público-alvo específico, que sejam idosos que querem independência, que sejam atletas que querem se recuperar rápido de uma lesão esportiva ou querem se manter bem. Então, demonstrar sua expertise e, de fato, estudar muito isso é algo que influencia na interação fisioterapeuta-paciente, tá bom? Então, os fisioterapeutas também, o que o estudo trouxe, eles concordam que é importante continuar desenvolvendo as suas habilidades práticas para conseguir melhores resultados. E quanto melhores resultados, mais você vai ser visto como uma autoridade. E a autoridade não é uma coisa que você tem e é assim, é o seu nome. Não, é uma coisa que você constrói com resultados e que você demonstra, tá bom? Então, continue desenvolvendo, sim, as suas habilidades práticas, sempre voltados para um público-alvo. Não espere melhorar o universo da fisioterapia musculoesquelética, mas busque um público específico. E vamos lá, agora entrando na terceira esfera. O que influencia muito na interação fisioterapeuta-paciente, no que os estudos trouxeram, que é o cuidado centrado no paciente, que é o fato de ser individualizado. Por exemplo, na Avance Fisioterapia, eu ofereço soluções aceleradas e individualizadas para as dores ou para as lesões das pessoas, né? Sobretudo músculo-esquelética. Então, eu, de certa forma, já fazia isso e eu busco ao máximo isso. Por quê? No estudo, eles mostram que pacientes eles relatam que sentem um vínculo mais forte quando eles são tratados exclusivamente, quando eles têm ali tempo disponível para comunicar o que eles têm, né? Lembra que o tempo é outro fator que vocês vão aprender aqui, mas aquele cuidado individual personalizado, ele é muito valioso na interação. Se você não tem isso no seu modelo de negócios, e é aqui que muitas fisioterapias de convênio acabam pecando, porque, infelizmente, o convênio não permite, de fato, ter uma remuneração condizente com atender sempre só individual. Eu entendo, mas se você quiser crescer na profissão, tornar o seu modelo de negócio melhor, busque de alguma forma ajustar um cuidado mais individual.
Eu tenho certeza que você vai crescer de forma exponencial. Ter esse cuidado e oferecer isso ao paciente, que ele está tendo um cuidado personalizado para a condição dele, é muito importante. Tá? Ele não quer ser atendido como mais um. E, além desse cuidado individual, está ali na comunicação, de ter as dúvidas deles esclarecidas. Fisioterapia é muito além da técnica, muito além de colocar a mão. Esclarecer dúvidas individuais é um ponto fundamental para essa interação. Considerar, como a PBE já fala, a preferência e a opinião do paciente. Antes de você começar a tratar, entenda a coerência, as crenças. Existe um gatilho mental chamado coerência, que indica que as pessoas tendem a dizer sim para você, para a sua proposta, quando você entende como elas agiam ou pensavam no passado. Então, se você entende como a pessoa age, você sabe se essa crença é mais positiva, ou seja, será que ela já teve uma experiência positiva com recuperação? Utilize isso a seu favor. E utilizem, talvez, como ela já se recuperou no passado para direcionar a sua conduta. Ah, foi com exercício? Que bom! Eu ofereço exercício também. Ah, não, mas eu já recuperei com terapia manual. É uma preferência dele e é uma coerência positiva. Muito bem, utilize isso a seu favor, se o seu serviço oferecer terapia manual. E pergunte para ele, olha, nós temos aqui algumas formas de te ajudar. Qual delas você prefere? E eu utilizo uma outra técnica da comunicação chamada alternativas. Porque quando você envolve o paciente nas tomadas de decisão, ele se sente mais parte, ele se sente que está fazendo parte desse tratamento. Isso tem total relação, e eu falei ontem, com a adesão ao tratamento. Então, esse item que esse artigo trouxe no cuidado centrado com o paciente, considerando as suas preferências e a sua opinião, é algo que pode melhorar o seu modelo de negócios. Tanto pacientes quanto fisioterapeutas mencionaram que é importante levar em consideração a opinião e a preferência. Vocês estão vendo aqui os slides. E essa condição, ela encorajou mais os pacientes a se envolverem no processo de tratamento, é o que eu falei, né? A aliança terapêutica, e é fator decisivo para uma parte chamada convencimento. Olha, se eu estou fazendo parte dessa decisão, deixa eu seguir. Porque se ele não seguir, ele vai parecer ser incoerente. Ninguém quer parecer ser incoerente. Se ele assumiu um compromisso que está ligado com o que ele quer, ele tende a interagir com o paciente de uma forma, com o fisioterapeuta de uma forma melhor, e ele tende a seguir mais aquela proposta terapêutica. Então, legal, essa parte é muito legal. Então, olha, o que os artigos trouxeram aqui, que os pacientes, também mostrou que os pacientes, mostrou aos pacientes que as suas opiniões eram importantes para o terapeuta. Eu falo isso com os pacientes. Olha, as pessoas falam assim, eu acho que me falaram que o que eu acho é errado. Eu falo, não, a sua opinião ela é importante, eu preciso entender ela, eu preciso entender como que você pensa, como é que você age. E aí eles sentem que o vínculo com você, que está, né, a empatia, eles sentem que esse vínculo se torna mais forte quando você está disposto a entender e não julgar o que eles estão falando. Cuidado, os pacientes tendem a achar irritante quando os terapeutas ignoram as suas preferências. Várias vezes, pessoal, já chegaram pacientes que falaram assim, olha, eu sei o que vai melhorar minha condição é a acupuntura, já melhorou uma vez. Eu sei que o que vai melhorar é uma terapia, uma manipulação. Quantas vezes eu já, primeiro, não entendi isso e perdi o paciente, ou aqueles pacientes que vêm querendo aparelhos, analgesia, gelo, calor, quantas vezes eu já afrontei essa preferência deles? O que eu faço hoje? Eu entendo, e eu falo, olha, eu entendo, isso pode ser sim algo importante para você. E eu pergunto, você já fez isso alguma vez? Se ele não fez, quer dizer que talvez ele se torne mais aberto para o que eu tenho a oferecer para ele, que talvez não seja isso. Agora, se ele já fez e melhorou, ou seja, é o que ele quer, eu falo, olha, no nosso tratamento sim, pode ter isso. E pode ter até algo além disso que acelere a sua recuperação.
Porque se eu só ignorar e falar que gelo não funciona, que eletroterapia não funciona, para uma pessoa que acredita que funciona, a interação com ele se torna muito afetada, sabe? Então, considerem isso no modelo de negócio de vocês. E a questão do tempo é outro fator que influencia diretamente na interação com os pacientes. O que os pacientes falaram é que eles valorizam muito aqueles profissionais que oferecem tempo para entender o problema ou tempo durante a consulta. Então, eles perceberam que aqueles profissionais que oferecem tempo, não fazem uma consulta correndo, de modo que eles podem descrever com tempo o que eles têm, ter tempo para ser ouvido, é um fator essencial, total essencial. Se você tem um tempo muito curto entre as suas consultas, você vai sair perdendo nessa interação. Ou seja, você vai ter que compensar em outros fatores para poder ter uma interação e uma satisfação melhor dos seus pacientes. Eu deixo pelo menos 1 hora. E vou dizer mais, geralmente pacientes idosos eu deixo um pouco mais, porque eu sei que eles querem contar mais a história. E eu sei que a primeira, a segunda consulta, ela é determinante para eu criar um máximo de aliança terapêutica, que muitas vezes é até mais importante no desfecho final de um idoso do que só a técnica específica que eu vou usar. Por exemplo, um jovem, um atleta, que é mais dinâmico, que às vezes uma técnica pode resolver mais rápido o que ele quer. O idoso, não. Nem sempre o problema dele vai ser totalmente resolvido. Então, a interação com ele tem que ser fator predominante. Vai essa dica aí para vocês. Ajuste a sua interação de acordo com o seu público. Se você começa a querer tratar sem ter escutado seus pacientes, isso pode fazer um efeito rebote. Os pacientes podem pensar assim, bom, ele não me escutou tudo que eu tinha para dizer e agora quer começar a tratar? São aqueles pacientes que desistem na segunda consulta, ou eles começam a criar objeções achando que não vão ter o problema resolvido ali com você. E não pela sua competência, falta de competência técnica, mas pela sua falta de competência comunicativa, no quesito interação com o paciente. Bom, então os pacientes apreciam aqueles fisioterapeutas que oferecem tempo para que eles tenham o suficiente para poder ter o problema deles compreendido. E tem pacientes que valorizam muito quando você fala, por exemplo, na venda, eu falo assim, olha, reserve tempo para a sua avaliação. Eu vendo dessa forma, porque eu sei que alguns pacientes valorizam o tempo. A gente vende mais do que o nosso conhecimento. Nós vendemos também uma boa parte do nosso tempo. Então, se vocês souberem disso, a venda, a captação, ela vai ficar melhor. E eu falo, para justificar o valor da minha avaliação, que é um valor maior do que a minha consulta, eu falo, a avaliação ela tem um valor honorário maior, porque é o momento de você transmitir o máximo de informação para eu entender o seu problema e para você sair lá, além de ter uma avaliação feita, já sair com o início de um tratamento. Então, a pessoa ela não se entende a não se importar de pagar mais pela avaliação, porque ela tem um tempo maior. Basicamente, é uma estratégia boa aí para vocês. Vamos para o quarto e último, a última esfera, que são os fatores organizacionais e ambientais que influenciam na sua interação com os pacientes. Eu coloquei aqui uma foto de um senhor se alongando, mas a flexibilidade aqui com consultas é você, profissional, que é um profissional que consegue se ajustar. Alguns pacientes que precisam de uma consulta mais cedo, outras mais tarde. Alguns que às vezes precisam que você atenda na casa deles. Ou, enfim, essa flexibilidade é algo assim, que pode ser valorizado dentro do que os pacientes falaram nessa pesquisa. Eles apreciam essa flexibilidade ao marcar consultas. Eles apreciam o fato da sua consulta não atrapalhar no dia a dia deles, né? Ah, mas eu trabalho e eu não posso muito esse horário. Tudo bem. Se você conseguir de alguma forma ajustar isso, eles vão valorizar muito mais. Eles vão se sentir mais gratos e compreendidos. Por exemplo, eu costumo falar assim, qual que é um horário, um período de preferência para você? Então, dentro do período de preferência, ou qual é o seu horário de trabalho? Um idoso, normalmente,
eles têm uma preferência mais no período vespertino, nem todos muito no período matutino. Se você só é rígido e oferece só pela manhã, tirando um pouco da rotina habitual dele, isso pode repercutir negativamente, tá? É importante que você saiba. A questão do follow-up, eu falei ontem, um grau de satisfação maior dos pacientes está em quando eles sentem que eles estão sendo cuidados fora da sua consulta. Quando você manda uma mensagem para ele para saber como ele está, quando você dá abertura para ele e flexibilidade para que ele tire as dúvidas com vocês, isso é importante. E, por fim, aqui, a conclusão desse artigo que eu vejo que vocês todos podem aproveitar para tornar o seu serviço e tornar você como profissional mais preparado para acelerar o seu sucesso terapêutico é considerar que para a interação acontecer precisa de um mix de fatores interpessoais, de fatores clínicos e organizacionais que vão refletir diretamente nessa interação positiva. Eu sei que muitos de nós já fazem isso intuitivamente. Que bom que seja isso. Só que é importante que vocês saibam do todo para saber em que ponto que vocês têm de melhor, como a minha colega aqui, a Aline Lopes, Saúde da Mulher, descobriu no nosso curso, que é a essência dela. Quando você descobre a sua essência, você se torna um profissional mais escasso. E se você sabe disso, que você é escasso, você consegue valorizar mais o seu tempo, valorizar mais o seu serviço, até cobrar mais um valor justo. E quando eu falo valorizar mais o seu tempo, é você organizar melhor o seu tempo para dedicar a condições pessoais também. Isso tem total a ver aqui com o que eu estou falando. Mas primeiro, vocês têm que entender o todo que os pacientes valorizam. E aí, dessa forma, se você sabe o que você tem de melhor, explora bem isso. Molda o seu modelo de negócios dentro do que você oferece de melhor. Mas, ao mesmo tempo, esse artigo me trouxe a reflexão que se você tem alguns pontos menos trabalhados, comece a se capacitar nessas ferramentas ainda pouco trabalhadas em você ou na sua equipe ou no seu modelo de negócio, de modo que semana após semana, mês após mês ou ano após ano, haja um equilíbrio entre o que você tem de essência e com o que você tinha ali de deficiência. Porque aí, além da capacidade técnica da sua área de atuação, que entrega de fato resultados, desfecho de tratamentos bons, né, que é o que a gente precisa ter, mas ao mesmo tempo, você vai conseguir empreender muito melhor com essas habilidades comunicativas, dentre elas, entendendo o que de fato os pacientes valorizam de interação e de satisfação com o tratamento. E o que o artigo também trouxe aqui é que o sucesso profissional, ele está em efeitos específicos, que está ligado com a nossa capacidade técnica mesmo, que tem que estar em constante melhora, e eu tenho certeza que todos os fisioterapeutas sabem disso. A gente reserva o nosso investimento de tempo para estudos de artigos, de livros, de cursos, investimento financeiro também para se capacitar, mas os resultados positivos, o seu sucesso profissional, ele também vem de efeitos não específicos. E os efeitos não específicos têm a ver com as variáveis que são a interação fisioterapeutas-pacientes. E se você não sabe nem o que são essas, você vai, dentro da minha interpretação, dirigir o seu carro, vamos dizer que você tem uma Ferrari de tanto um carro muito preparado, um veículo muito preparado, porque você está se capacitando muito tecnicamente, mas você sempre está dirigindo esse carro a 50 km por hora, sendo que você poderia alcançar 200, 300 km por hora se você tivesse esses efeitos não específicos que influenciam na satisfação dos pacientes, que influenciam na qualidade do seu serviço. Fica aqui esse questionamento para vocês, tá? Então, o seu sucesso profissional acelerado vai depender dos dois. Eu espero que todos vocês tenham aproveitado muito essa apresentação. Vocês perceberam que eu vibro com isso que eu estou trazendo para vocês, né? E eu
Bom, eu acredito muito nisso que ainda em alguns profissionais não foi despertado. E se vocês estão aqui acompanhando, eu tenho certeza que vocês, de alguma forma, já têm uma centelha acesa. E com esse conhecimento técnico que eu tenho para oferecer em capacidades comunicativas, em empreendedorismo, em vendas, em educação de seus pacientes, em encantamento deles, você vai acelerar o processo que já tem de acontecer de sucesso profissional no que você deseja ter. Que seja mais faturamento, que seja um reconhecimento maior pelos seus pacientes, pelos seus colegas, que seja empreender de forma a fazer o seu serviço chegar a mais pessoas. Isso é um sucesso profissional. Que seja diminuir o tempo de trabalho e aumentar o faturamento, isso é possível, precisa de planejamento. Que seja começar a divulgar, enfrentar o medo do julgamento aqui nas redes sociais e divulgar o seu trabalho de qualidade. Isso é possível. Então, aproveitem o Escalada 17, que é um programa que eu estou disponibilizando gratuitamente com uma série de 17 dias de lives diárias. Interajam comigo, façam perguntas. Esse programa é para vocês. E nós aprendemos juntos. Aproveitem um dia e comecem segunda-feira melhor do que vocês, com um modelo de negócio e uma mentalidade, um mindset mais preparado, tá bom? Um abraço para vocês. Ótimo dia.